Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós temos fome de Ti, nós temos fome da Tua palavra, nós temos sede do Deus que é um rio de águas vivas que flui do interior daqueles que bebem de Ti, Senhor. Pai, nós oramos nessa manhã para que o Senhor nos alimente com a Tua verdade, que o Senhor nos edifique como igreja, que o Senhor nos auxilie e faça com que venhamos crescer, ó Pai, como igreja, como corpo, como família, que possamos juntos, ó Pai, compreender a Tua verdade e sermos edificados para o louvor da Tua glória, Senhor. Faça isso em nós, trabalha em nosso íntimo, trabalha em nossa mente, ó Deus, e leva-nos, ó Pai, a vivermos para o louvor da Tua glória. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero que os irmãos peguem as suas Bíblias e abram lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo 1. Nós estaremos lendo até o verso 5. E eu quero, nessa manhã, falar sobre o mordomo fiel. Essa carta, escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, diz assim o texto da palavra de Deus: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem que eu tampouco a mim mesmo me julgo. Verso 4. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá de Deus o louvor. Pode se assentar, meus irmãos? Só para que a gente venha compreender aqui o contexto, alguns capítulos anteriores, o apóstolo Paulo, ele estava tratando de um problema que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Havia um problema de divisão dentro da igreja. E havia um problema partidário, onde muitos irmãos não queriam dar ouvidos a outros. E se auto-intitulavam, olha, eu sou de Paulo, outros, olha, eu sou de Pedro, outros, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Cristo, os mais espirituais. Então eles acabavam ali criando uma certa divisão. E o apóstolo Paulo, então, ele combate esse problema, dizendo aos crentes de Corinto que esse tipo de problema, esse tipo de divisão, era uma divisão de pessoas carnais, de crentes infantis, de pessoas que não haviam amadurecido na fé e que estavam ali ainda atrás daqueles que estavam ingressando no Evangelho de Cristo. Eles estavam ali valorizando aquilo que não deveria ser tão valorizado, porque pouco importava quem era que trazia a mensagem, mas em si o que mais tinha valor era o conteúdo da mensagem que era trago. Então essa deve ser a nossa postura, meus irmãos. Pouco importa quem é que vem aqui à frente e traz a mensagem. Se é eu, se é o pastor Darcio, se é o Júnior, o Edson ou qualquer outro membro, mas o importante que deve ser analisado é o conteúdo da mensagem que nós temos pregado. É o conteúdo da mensagem que nós temos ensinado. E era esse o sentimento e o ensinamento de Paulo aos irmãos de Corinto. Eles ainda não haviam compreendido as implicações de ser um cristão. Eles ainda estavam valorizando coisas pequenas, coisas que não tinham tanto valor, e estavam esquecendo da parte principal, que era o Senhor,
que era a verdade de Deus sendo explícita, sendo pregada, sendo ensinada aos irmãos. Porque um cristão verdadeiro, irmãos, ele aprende, nós até lemos aqui no catecismo, e nós ensinamos aos irmãos que o alvo principal de todo cristão, o alvo da nossa existência, é glorificar a Deus. É para isso que nós existimos. Nós existimos para glorificar a Deus. E esse deve ser o nosso prazer. Esse deve ser o nosso fim. Buscar a Deus e glorificá-lo com todo o nosso coração. É isso que nós aprendemos. Que fomos criados e existimos para a glória de Deus. E nós não damos glória a homens. Nós não dividimos a glória de Deus e nem buscamos glória a si mesmo. Não buscamos glória para nós mesmos. Nós não construímos altares, nós não construímos pedestais e nem acendemos uma luz de foco, um holofote. Não acendemos ali uma luz que traga foco a homem algum, que não seja Cristo, que não seja o próprio Deus. Por isso, irmãos, o único que merece glória e que deve ser exaltado é o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Nós não dividimos essa glória com homem algum. Não há ninguém mais importante nesse lugar que Cristo Jesus. Não há uma segunda pessoa mais importante que o nosso Deus. Não há outro a quem deve ser exaltado, a quem deve ser elevado ao mais alto nome. Não há outro a quem deve ser destinado glória, a não ser o nosso Deus. E é por isso que no capítulo anterior, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós somos cooperadores, que nós somos servos, lavradores e edificadores. Nós estamos edificando algo. Nós estamos trabalhando em uma colheita. Nós estamos trabalhando em uma seara. E nós estamos cooperando com Deus. Nós estamos trabalhando em favor da vontade de Deus. Somos servos. Somos servos do nosso Deus. Nada mais do que isso, irmãos. O significado da palavra servo é escravo. Nós somos escravos do nosso Deus, por amor e por graça também. Antes, éramos escravos do pecado. A morte reinava sobre nós. Estávamos perdidos, estávamos ali em treva, mas Deus nos resgatou e agora nos chama para servi-lo, para cooperarmos com sua obra, para trabalharmos em sua seara, como trabalhadores e cooperadores de uma lavoura, algo que Ele está edificando, que é a sua igreja. E isso é algo maravilhoso. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que nenhuma dessas funções nos trará glória. Nenhuma dessas funções nos trará louvor. Sempre apontando para Ele. Cantamos para a glória de Deus. Pregamos para a glória de Deus. Edificamos para a glória de Deus. E esse deve ser o nosso alvo final, para que também não haja frustração em nosso meio. Para que não busquemos para nós reconhecimento, louvor, honra, elogios que acariciem o nosso ego. Porque fazemos por Ele e para Ele são todas as coisas. É isso que devemos entender, irmãos. Devemos compreender a nossa posição na igreja do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo já nos dá a entender. Somos servos. Somos lavradores. Trabalhadores em sua seara. Cooperadores de Deus. E edificadores. E agora, aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele traz então esse assunto para uma maneira mais pessoal. Ele vai tratar isso de uma maneira mais pessoal, combatendo a autossuficiência. Ele vai combater aqui a arrogância, o ego, o sentimento de que, de alguma maneira, Deus ele precisa de mim. De que, de alguma forma, Deus ele necessita que eu faça algo para que as coisas vá bem. Para que as coisas aconteçam. Para que as coisas elas avancem. E esse é um erro grotesco. E Paulo identifica isso na igreja de Corinto.
Irmãos, acontece também conosco. Às vezes nós temos esse sentimento, né? Será que se o pastor não vier hoje, as coisas vão acontecer, o culto vai acontecer? Será que a igreja acaba? Será que se o irmão do louvor não vier hoje, será que o louvor vai acontecer? E glória a Deus, porque o louvor foi uma bênção hoje. Né? E na verdade, irmãos, o sentimento que o apóstolo Paulo está dizendo é que é uma graça maravilhosa cooperar com o trabalho e com a obra de Deus, mas que Deus não depende de nós, de que Deus não precisa de nós, de que Deus, Ele é suficiente nele mesmo, e de que Ele, por Ele mesmo, é capaz de todas as coisas, mas que Ele nos agracia com o privilégio de servi-lo, de cooperarmos com aquilo que Ele está edificando. Paulo começa a tratar agora desse sentimento de arrogância, desse sentimento de altivez, de autossuficiência. E no versículo 1 ele vai dizer, olha, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Ele começa a afunilar, e ele vai de encontro com aquilo que pode ser o problema, e uma das causas que pode gerar arrogância no coração do homem, um sentimento de vaidade e de autossuficiência. De achar que, se não fosse eu, se não fosse o meu talento, se não fosse o meu serviço, se não fosse aquilo que eu faço, se não fosse as minhas contribuições, se não fosse os dons que eu exerço, não, irmãos. Né? Que os homens não nos olhem dessa forma. Se você de alguma forma passar esse sentimento de que se não fosse o pastor dessa igreja, se não fosse os irmãos do louvor, se não fosse as irmãs do cultinho, se não fosse o irmão lá na porta, se não fosse alguém ali cuidando do som ou cuidando do multimídia, o que seria? Não. Que os homens não nos vejam dessa forma, como que se a igreja dependesse de nós, porque a igreja não depende, a igreja depende exclusivamente de Cristo. Que os irmãos que nos olham, que nos veem, eles possam apenas nos ver e nos considerar como ministros de Cristo, apenas como mordomos dos mistérios de Deus, nada mais que isso. Nada mais que isso. Que não venhamos desejar os cargos apenas para dominarmos sobre pessoas, apenas para exercermos uma liderança ou um tipo de autoritarismo sobre as pessoas, que não venhamos desejar os cargos apenas para estarmos numa posição de proeminência, numa posição onde as pessoas nos enxerguem, mas que sejamos servos de Deus, e que desejamos servir na igreja para servir a todos. Esse deve ser o sentimento que deve permear o coração do cristão. Compreender as verdades de Deus e entender que Ele é ministro do Senhor, mordomo das coisas de Deus. Sabemos, irmãos, que viemos de uma estrutura assim, onde as posições mais altas são desejadas, mas não é porque aquilo que Cristo falou que o maior é aquele que serve. Mas muitas vezes o desejo de exercer uma função é o desejo de ser servido. E isso vai totalmente contra, está equivocado com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Devemos servir, e devemos servir a todos. E o maior na casa de Deus não é o que é servido, mas é aquele que serve. Nós não devemos nos considerar maior do que ninguém. Nós não devemos ter um sentimento de que as coisas acontecem por nossas causas, porque não é assim de fato. O apóstolo Paulo, ele fala dos obreiros da casa de Deus e daqueles que exercem um serviço direto na igreja, e a começar por esse sentimento de autossuficiência, de arrogância, de altivez, de orgulho, de soberba, ele deveria ser extinto do nosso meio. E não se engane, irmãos, porque nós somos tentados a isso.
O homem é tentado a desejar poder. O homem, ele é tentado a querer estar em eminência, em proeminência. Ele é tentado a querer ser visto, a querer ser notado pelos seus dons, pelos seus talentos, pelas suas qualidades. O homem é tentado a receber elogios, porque aquilo muitas vezes massageia o seu ego. E nós devemos tomar cuidado de não tomarmos para nós a glória que não nos é devida. A glória que é devida a Deus. Eu não falo de uma falsa humildade, mas eu falo de uma humildade sincera, de uma humildade verdadeira, de entender, irmãos, que nós não éramos nada. Eu estava aqui orando agora, enquanto cantávamos, eu estava pensando, falei, Deus, é a tua graça, é a tua misericórdia, porque o que eu teria para oferecer aos irmãos? O que eu teria para dizer a essas pessoas que vão ouvir o que eu irei pregar? Por isso que eu não posso chegar aqui e falar nada que é de mim. Eu tenho que falar sobre o Deus eterno, sobre as verdades eternas, que são elas que podem mudar e transformar as nossas vidas. Qualquer palavra de mim mesmo que eu venha dizer, só pode ir aos seus ouvidos e nada mais. Mas é a palavra de Deus que desce ao coração. É a palavra de Deus que transforma o homem. É a palavra de Deus que altera, que gera novo nascimento, que transforma, que altera o caráter, que converte os corações, que quebranta, que traz arrependimento, que traz mudança de vida. Por isso, irmãos, que nós temos que trazer aqui e oferecer o que é de Deus. Nós temos que ter sempre esse sentimento, ter sempre em mente aquilo que o apóstolo Paulo disse, que o juízo ele começa pela casa de Deus. É pela casa de Deus que ele irá começar a julgar todas as coisas e que nós um dia prestaremos conta de todo o serviço, de tudo que estamos fazendo em prol do reino e da obra e da igreja e do trabalho santo que edificamos, como cooperadores, como trabalhadores, como servos de Deus. Por isso, se vivermos de uma maneira relapsa, de uma maneira qualquer, se oferecemos qualquer coisa a Deus, se oferecemos um catadinho, um algo qualquer ao nosso Deus, não nos será cobrado isso? Será que não nos será exigido de oferecermos ao Senhor o nosso melhor? Nós começamos aqui orando, dizendo, Senhor, olha, nós temos fome do Senhor. A fome, irmãos, ela é um sentimento de alguém saudável. Se nós temos fome, é porque isso mostra que o nosso corpo está saudável. Quando uma pessoa ela deixa de comer, é um sintoma de que o corpo dela não está bem. E se nós não temos fome de Deus, isso mostra também que a nossa vida espiritual não está bem. Nós temos que ter fome de Deus. E se você não tem fome, você tem que buscar essa fome. Você tem que buscar essa fome se alimentando de Deus todos os dias, para que você também possa servir a igreja e o povo de Deus com aquilo que você tem se alimentado, com aquilo que você mesmo tem buscado para si mesmo. E isso é algo que tem que gerar temor em nós, temor e tremor. Porque se nós fizemos ou fazemos algo para a nossa própria glória, ou com um sentimento de buscar uma autopromoção, de buscarmos uma glória para si mesmo, nós só estamos trazendo juízo sobre a nossa cabeça. Nós só estamos trazendo juízo sobre nós mesmos. Mas esse primeiro versículo, ele nos alerta para os demais irmãos da igreja que não nos veja como nada mais do que ministros de Deus, como mordomos dos mistérios de Deus, como servos, como cooperadores, como trabalhadores de uma seara, que por graça, não por mérito, nem por merecimento algum, Deus nos chamou para fazer. Não pense, irmãos, que há uma qualificação maior em nós, por isso que estamos aqui, não. Eu admiro os talentos dos irmãos. Eu admiro, para mim é algo impossível, uma pessoa conseguir tocar um instrumento e cantar ao mesmo tempo.
Isso aí para mim, eu já tentei, irmãos. Para mim isso é algo que a minha mente não aceita. Mas é um dom tremendo que Deus deu a alguns. E nós devemos usar para o louvor da glória de Deus. Nós devemos usar para honrar ao nosso Deus, para servi-lo com excelência, oferecendo a Ele o nosso melhor. Amém, meus irmãos? Então aqui nós entendemos que, além desse extremo de, muitas vezes, os irmãos olhar e entender que, muitas vezes, a igreja não funcionaria de uma maneira tão perfeita se alguns irmãos não estivessem ali, isso é um grande erro. Um outro extremo também acontece. Às vezes, alguns valorizam mais a oração de outros. A oração daquele irmão tem mais unção do que a minha. Ou aquele irmão é um profeta de Deus. Alguém já te chamou de profeta? Isso acontece direto comigo. As pessoas sabem às vezes que eu sou pastor, aí as pessoas falam, ô profeta! Aí eu falo, meu Deus do céu, misericórdia. Então, assim, irmãos, pastor não é o seu guru, não. Então, que a oração dele vale mais do que a sua. Ou que ele está mais perto de Deus do que você. Ou que a oração dele vai ser o seu guia. Pastor, eu quero que você ore para que eu saiba se eu posso ou não aceitar esse emprego. Já aconteceu, irmão? Você acha que não? Pastor, eu quero que você unja o meu carro. Eu quero que você unja a minha carteira de trabalho. A peça de roupa do meu marido. Então, irmãos, isso daí mostra um sentimento que aquela pessoa tem a respeito de tal pessoa. Como se ela fosse um guru. Como se ela fosse ali um ungidão. Como se ela carregasse ali uma unção mais poderosa ou mais dotada de poder do que a sua. Mas nós temos que entender, irmãos, que o mesmo Deus que habita em mim é o Deus que habita em você. Que nós somos casa de Deus, morada do Altíssimo. Que o mesmo Deus eterno que me salvou, também salvou a você. E que nós estamos tão próximos de Deus. Eu estou tão próximo de Deus e Deus de mim quanto você e Ele de você. Você entende? Deus está dentro de você. O lugar mais próximo que Ele poderia estar é dentro de você, irmãos. Então, nós temos que ter esse entendimento e não enxergar que alguns homens são mais próximos de Deus do que você. Que você não deve fazer do homem, de homem algum, um ídolo. João Calvino, ele vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Porque, de fato, o homem ele não precisa de muito para criar para si mesmo um ídolo. Qualquer coisa que ele traga uma atenção maior, que ele volte uma atenção maior, aquilo acaba se tornando um ídolo dele. Então, por isso que a nossa atenção ela deve estar sempre voltada para o nosso Deus. Ela deve sempre estar voltada para o nosso Senhor. É Ele quem deve reger a nossa vida. É Ele quem deve reger as nossas decisões. Você não deve depender da opinião de um outro homem. Isso não significa que você não possa pedir conselhos. Isso não significa que você não possa buscar conselhos de alguém mais maduro, do seu pastor, de um irmão da igreja. Você pode fazer isso, mas você não pode depender da oração. Você não pode depender da opinião dele. Você deve ter as suas próprias convicções em Deus. Buscando orientação da palavra, buscando em oração uma direção, uma resposta de Deus. Mas nós devemos entender, irmãos, que nós somos iguais, com funções diferentes. Mas não há ninguém maior dentro da igreja do Senhor. Nós estamos todos no mesmo nível aqui. Só há lugar para um que esteja no trono, que seja Senhor, que deva receber atenção e glória, que deve estar num lugar elevado. Nós não ligamos aqui para a plataforma. Nós não ligamos aqui por ser vistos. O que nós queremos é que os irmãos saiam a cada culto, não dizendo como o pastor pregou uma mensagem maravilhosa,
como o pastor foi usado por Deus. O que nós queremos a cada culto, quando você descer essas escadas, é que você diga: quão grande é o meu Deus, quão elevado é o meu Senhor, quão maravilhoso é o Deus da palavra a qual o pastor pregou, é o Deus a quem eu sirvo. Nós devemos entender, irmãos, que é tudo sobre Ele e nada sobre nós. É tudo sobre o nosso Deus. Verso 2. O apóstolo Paulo vai seguir dizendo que, além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Nós sabemos que lá no final de todas as coisas, em Apocalipse, os que vão receber um elogio da boca de Deus são aqueles que foram achados fiéis. Foram os fiéis. Então, irmãos, até eu vi um vídeo esses dias atrás, e parece uma besteirinha, né? Mas tem um fundo de verdade. Às vezes a gente acha que talvez aquele irmão que exerce uma determinada função dentro da igreja, e que ele gasta a vida dele ali fazendo algo, ele vai receber um galardão maior de Deus do que aquele irmãozinho que muitas vezes só ajudou com algo que nem era visto. Talvez ali, não minimizando, mas eu sou muito grato aos irmãos que servem no multimídia. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa fala: talvez aquele que prega tem mais valor que o irmão que serve lá no multimídia. E não é verdade, irmãos. Porque o que importa para Deus é a nossa fidelidade em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não importa qual é aquilo que você faz ou exerce, desde que você seja fiel, desde que você honre a Deus. Então, Deus, Ele vai chamar pessoas para serem missionários lá na África. Mas às vezes, Deus ele vai te chamar para ser um missionário lá na tua rua, no teu bairro. E isso não equivale ao tamanho do galardão ou daquilo que Deus vai... Olha, você sofreu mais porque você foi lá na África. Não, mas do quanto nós fomos fiéis, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Você entende? Então, precisa haver em nós honestidade. O mordomo de Deus, ele precisa ser honesto. Ele precisa reconhecer que isso tudo que ele está a tomar de conta não é dele, mas é do Senhor. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa onde eu fazia liberação de cargas. E eu enviava dentro dos containers, esses containers enviavam peças automotivas para outros países. Então eu enviava containers para a Alemanha, para a Polônia, para vários países. E era eu que fazia o checklist das peças que estavam sendo colocadas dentro do container. E precisava haver, da minha parte, uma honestidade para que eu não envie mais peças do que estava na ordem a qual eu recebia de serviço. Então, assim, eu poderia enviar um rack a mais de portas, eu poderia enviar um rack a mais de amortecedores, eu poderia fazer isso e depois, na hora de fazer ali um checklist do que sobrou, haveria uma falta de peças, mas nunca iriam saber quem foi o cara que fez a coisa errada. Então, irmãos, como um administrador, como uma pessoa que cuida de algo, que exerce uma determinada função, precisa haver de nós uma honestidade. Eu devo ser honesto com aquilo que eu estou fazendo. Eu preciso ser honesto com a palavra que eu estou pregando. Eu preciso ser honesto com aquilo que eu estou servindo, com aquilo que eu estou entregando. Eu preciso ser fiel. Eu preciso gastar tempo para que eu venha, de alguma forma, tentar ser o mais correto com aquilo que Deus deixou e deu em minhas mãos. Porque o mordomo fiel, ele não pode se apropriar daquilo que não é dele. Isso precisa estar claro, irmãos. Nada que é nosso.
Nós estamos cuidando para o nosso Deus. Nós estamos aqui trabalhando e lidando com aquilo que não é nosso. E aí, eu te pergunto, irmãos, quando o Senhor e o dono de todas as coisas vier e pedir de nós conta, o que entregaremos a Ele? Entregaremos fidelidade? Entregaremos honestidade, sinceridade de coração? Porque a igreja não é minha. O louvor não é meu. A palavra não é minha. As pessoas não são minhas. O cultinho não é meu. As finanças que entram aqui na igreja não são minhas. Tudo é dele. E ele vai me pedir conta. E como mordomo, eu posso ser achado fiel ou infiel. Eu posso ser achado honesto ou desonesto. Eu posso fazer daquilo que ele colocou as minhas funções, eu posso fazer como eu bem entender. Eu posso tocar aqui a coisa como eu gosto. Vou tocar a música que eu gosto, da minha preferência. Aqui, irmãos, às vezes nós não tocamos as músicas das nossas preferências. Mas nós tocamos as músicas que nós entendemos que são músicas fiéis, que estão alinhadas com as verdades bíblicas. Nós não pregamos aqui o que queremos, mas nós pregamos algo que nós entendemos que vai edificar a igreja do Senhor, que é fiel ao que Deus disse, não achismos, não aquilo que eu penso. Porque se eu quisesse pregar o que dá certo e não o que é certo, nós estaríamos dizendo aqui que os irmãos nasceram para vencer, que os irmãos são puro ouro de Ofir, que os irmãos são maravilhosos, que os pecados que os irmãos cometem não podem apagar a marca de Jesus que existe em você. Nós iríamos dizer que você pode viver bem com o seu pecado, que Deus está mais preocupado com o seu coração. Nós estaríamos enchendo esse lugar de pessoas. Nós estaremos enchendo esse lugar de todo tipo de gente. Mas de gente que não nasceu de novo, de gente que não é confrontada pelo Evangelho, de gente que não entendeu que precisam sim abandonar uma velha vida de pecado e nascer de novo e viver para Deus. Então, não é isso que queremos. Queremos ser fiéis. Queremos pregar a verdade de Deus, ainda que esse prédio se esvazie e fique eu e mais 10, não importa. Porque é importante entregar 10 que foram fiéis até o fim com o Senhor, do que entregar aqui uma igreja cheia de gente que nunca ouviu o Evangelho de verdade. Então é essa que deve ser a nossa preocupação, irmãos. Não com quantidade. Queremos sim crescer, queremos que mais pessoas se achegam a nós, queremos famílias sendo alcançadas por essa graça, por essa salvação, mas não de qualquer maneira. Queremos um crescimento com qualidade. Queremos um crescimento verdadeiro, de pessoas que nasceram de Deus, de pessoas que estão enraizadas em Deus, de pessoas que estão conectadas em Deus. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo. Por isso, irmãos, que nós não fazemos o que bem entendemos, porque nada aqui é meu, tudo é do Senhor. Somos seus mordomos, e quando Ele voltar, entregaremos o que Ele deixou em nossas mãos. E aí, irmãos, será a hora que nós daremos conta de todas as coisas. Deus espera de nós fidelidade. Deus espera dos seus mordomos, dos seus servos, fidelidade. Nós não seremos cobrados por nossa popularidade. Você não vai ser cobrado por quantas pessoas te seguiam lá no Twitter, lá no Instagram. Você não vai ser cobrado pelo blogueirinho que você é. Você não vai ser cobrado pelas coisas que você faz lá na internet. Né? Eu falo assim, os nossos frutos é aquilo que nós administramos, é a maneira que nós administramos as coisas que Deus tem colocado em nossas mãos. Seremos avaliados por nossa fidelidade. Por isso nós somos encarregados dos mistérios de Deus. Somos mordomos para ensinarmos as verdades de Deus, para expormos os mistérios de Deus, que nada mais é do que
Cristo crucificado e ressuscitado dentre os mortos para salvar o seu povo. Essa é a nossa mensagem. Quando as pessoas procuram uma igreja, elas deveriam procurar uma igreja que tenham pastores fiéis, que tragam uma mensagem fiel, que cantem louvores fiéis, né, que combata o erro, que exponha todo o conselho de Deus, e não apenas algumas partes, e não apenas alguns cortes. Eu não quero um lugar onde contenha a palavra de Deus, mas eu quero um lugar que exponha todo o juízo de Deus, todo o conselho de Deus, que trate toda a verdade de Deus, que exponha com fidelidade aquilo que Deus disse, que não exclua o inferno da Bíblia, como algumas igrejas já excluíram, que não excluam que se não nos arrependermos dos pecados, iremos perecer. Nós não podemos abandonar, irmãos, a Bíblia e a palavra de Deus. Fidelidade em preservar o Evangelho. Tem gente que quer reescrever a Bíblia, atualizar a Bíblia. Tem gente que diz que o apóstolo Paulo estava ultrapassado quando ele escreveu algumas coisas. Que a Bíblia é temporal. Quando ele escreveu isso aqui, é para aquele tempo. Agora nós vivemos um tempo diferente. Agora nós vivemos um tempo que as coisas mudaram. Que as coisas evoluíram. E aí, então, essa parte aqui, a gente joga de lado e a gente, então, reescreve. Eu não quero estar num lugar assim. Eu não quero estar num lugar assim. Então, tem pessoas que nos deixam e que reclamam, falam, pastor, sabe por que teve uma família que saiu da igreja? Ela falou assim, eu sinto falta de algumas coisas na igreja. É tudo muito igual. A gente chega lá no culto, canta uns louvor, ouve a palavra e vai embora. Aí eu perguntei, mas o que você quer, irmão? Você quer que tenha uma pessoa fazendo malabarismo enquanto a gente canta louvor? Você quer fogos de artifício? Você quer... O que a pessoa espera? O que a pessoa busca quando ela vem ao culto? Se você quer entretenimento, você tem que ir no circo. Você tem que ir num parque de diversões, você tem que ir no teatro, você tem que ir no cinema. A igreja não é lugar de entretenimento, irmãos. A igreja é o lugar onde santos regenerados pela graça de Deus se reúnem para adorar o único Deus vivo e eterno. Essa é a nossa motivação, dar a Ele glória. Não aqui ficar recebendo entretenimento. É por isso que nós não colocamos coisas novas ao culto, porque o culto não é nosso. Nós não temos esse direito. A Bíblia nos diz como é o órgão regulador do culto. A Bíblia nos ensina como deve ser o culto a Deus. O que passar disso já é algo fora daquilo que nos ensina as Escrituras. Por isso, irmão, se você espera que daqui 2 anos, 3 anos, essa igreja vai mudar a maneira do culto dela, você está equivocado. Nós não podemos chegar aqui e colocar teatro, colocar danças, fogos de artifício, colocar pessoas fazendo aqui acrobacias, dando cambalhotas, porque essa não é a motivação do culto. Nós temos que entender que a Bíblia nos ensina a forma que nós devemos nos comportar. Nós não criamos nada, nós não agregamos nada, nós não inventamos nada, somos apenas mordomos, somos apenas servos e desejamos ser fiéis. Temos temor de fazer algo que Deus não nos ordenou a fazer. E esse temor deveria tomar conta do nosso coração. Nós não queremos promover a igreja, a placa da igreja. Nós não queremos erguer aqui um grande outdoor. Somos uma igreja família. Que muitas vezes somos uma igreja de todos. E muitas vezes esse slogan aqui a gente aceita a gente de qualquer jeito. Aqui é bem-vindo qualquer pessoa nos visitar. Mas para ser membro dessa igreja, irmãos, tem alguns requisitos. Tem alguns requisitos. Não é qualquer pessoa que vem aqui e que quer ser membro que vai se tornar membro. Ela precisa mostrar fruto de uma conversão. Ela precisa mostrar que, de fato, ela quer ingressar no Evangelho.
Ela precisa mostrar de fato que ela compreendeu que Jesus é o Salvador da sua vida. Então, são implicações que nós precisamos carregar conosco. E o apóstolo Paulo, ele tinha em mente aqui as palavras do Senhor Jesus, acerca do mordomo fiel, mencionado lá no Evangelho de Lucas. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 12, no verso 42. Ele diz assim: e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem ao seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora em que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Então, que essa igreja aqui, irmãos, não seja conhecida como infiel. Que essa igreja não seja conhecida como uma igreja que não valoriza a vontade do seu Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer no verso 3, todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós. O apóstolo Paulo não estava preocupado com a sua reputação. Os irmãos estavam questionando o seu apostolado. Estavam dizendo, olha, você não faz parte dos 12 que foram escolhidos. Ele não estava preocupado com isso. Mas ele estava dizendo, olha, pouco a mim se importa. Pouco me importa. Mas o juízo que eu quero que vocês tirem é da mensagem que eu estou vos trazendo. Ele não estava preocupado com a avaliação das pessoas. Mas ele estava preocupado em que as pessoas olhassem para ele e dissessem, olha, esse homem é um homem que ama a verdade de Deus. Esse homem é um homem que defende a verdade de Deus. Esse homem é um homem fiel à palavra de Deus. Olha, esse homem é um homem que ele não muda a verdade de Deus. Ele não estava preocupado com a opinião dos outros. Ele não estava preocupado com aquilo que iriam dizer acerca dele mesmo. Mas ele estava preocupado, olha, a mensagem que eu estou trazendo é fiel? É verdadeira? Vale a pena ser considerada? E é isso que importa, irmãos. No verso 4 ele vai dizer, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quando o apóstolo Paulo ele diz, quem me julga é o Senhor, ele está afirmando as suas reais motivações. Havia uma rejeição do apóstolo Paulo pelos irmãos. Havia uma rejeição do seu ministério, das suas palavras, do seu apostolado, mas ele não estava se fazendo de vítima. Ele não estava dizendo, olha, esses irmãos não me reconhecem, esses irmãos não me respeitam. Pelo contrário, ele estava dizendo, olha, considerem a palavra que eu estou trazendo a vocês. Considerem aquilo que eu estou ensinando a vocês. E aí vocês então julguem se é de Deus ou não. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 1. 1 Tessalonicenses 2, verso 1, diz assim, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipe, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, olha aqui Paulo defendendo a sua fidelidade, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho que nos foi confiado, assim falamos. Paulo estava dizendo, olha, assim como ele fez na ceia, assim como eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Ele continua dizendo, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque como bem sabeis,
nunca usamos de palavras lisonjeiras, não era elogios, né? Não estava massageando o ego de ninguém, nem houve pretexto de avareza, também não foi pelo dinheiro. Deus é testemunha. Paulo coloca Deus como a testemunha da motivação do seu coração. Paulo estava dizendo, olha, Deus é testemunha da motivação que há em mim quando eu trago a vocês essa mensagem. Porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, verso 6 agora, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, vos ser pesados. Paulo falou, olha, não tenho sido a vocês pesados. Né? Eu não estou buscando glória de homens, não estou buscando elogios de ninguém, não é pelo dinheiro. Deus é testemunha que tenho sido fiel ao que Ele me entregou. Verso 7. Antes fomos brandos entre vós, como a que ama e quem cria, como a ama que cria os seus filhos. Paulo estava dizendo, olha, como uma mãe que ama e que cria os seus filhos, assim eu vos entreguei o Evangelho. Com todo amor, com toda a dedicação, com toda a paciência de uma mãe que cuida do seu bebezinho ali recém-nascido. Assim o apóstolo Paulo estava sendo com aqueles irmãos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembreis, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Agora olha o verso 10, irmãos. Essa parte aqui é muito importante. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o pai aos seus filhos, para que vos conduzeis dignamente para com Deus e que vos chama para o seu reino e glória. Então aqui, já estou finalizando, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele deixa evidente as suas motivações. E essa deve ser a motivação de todos os que servem na igreja. Primeiramente, ser fiel a Deus. Não ser pesado a ninguém. Que não haja uma cobrança excessiva. Os irmãos sabem que isso existe em muito lugar. Um aumento de peso desnecessário. Irmãos, todos nós sabemos das nossas responsabilidades. E cada um de nós sabemos se temos sido útil ou não na casa de Deus. Se temos servidos com os nossos dons e talentos. Não vai ser exigido dos irmãos que preguem, se não é esse o dom dos irmãos. Não vai ser exigido de mim que cante, porque esse não é o meu dom. E se eu cantar aqui, misericórdia. Você entende? Eu não consigo nem memorizar a letra de uma música, como que eu vou cantar? Então não vai ser exigido, não vai haver peso sobre os irmãos. Mas a cobrança, irmãos, ela vai vir do próprio Deus, que te deu um dom, que te deu um talento, que te chamou para servir com Ele. Não exija que outras pessoas façam o que você faz, porque Deus deu a cada um de nós talentos exclusivos para o bom andamento do serviço da igreja. Mas que não sejamos preguiçosos, que não sejamos infiéis, que não sejamos irreverentes, que não sejamos desleixados com aquilo que Deus nos deu, porque também isso nos será cobrado, isso nos será exigido. E no verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Deus é juiz, irmãos, e Ele dará a cada um segundo a sua obra. Paulo estava dizendo aqui, olha, vocês não estão me rejeitando, vocês estão rejeitando a palavra de Deus. Deus é testemunha que eu tenho sido fiel no que eu estou entregando. Deus é testemunha que assim como Ele me entregou, eu entreguei a vocês. Deus é testemunha que não é pelo dinheiro que eu estou aqui. Deus é testemunha que eu tenho tentado fazer o melhor, como uma mãe que cuida do seu filho, como um pai que demonstra afeição ao seu filho.
Eu tenho demonstrado afeição a vocês, cuidado a vocês. Eu tenho preparado sermão após sermão. Eu tenho preparado louvor após louvor. Eu tenho preparado todas as coisas para servir, para abençoar os irmãos. E quando nós não valorizamos o culto, quando nós não valorizamos a EBD, quando nós não valorizamos o louvor, quando nós não valorizamos a oferta, quando nós não valorizamos o cultinho, quando nós não valorizamos aquilo que Deus está edificando, nós estamos sendo relaxados. Nós estamos sendo relapsos com a obra de Deus. E Deus vai exigir só uma coisa de nós: fidelidade. Ele virá como juiz. E só receberá da sua boca um elogio aquele que for achado fiel. Você precisa compreender isso, irmãos. E tratar com responsabilidade aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Deus é aquele que sonda o nosso coração, é aquele que conhece os nossos pensamentos, que sabe cada uma das nossas motivações. Deus conhece as minhas e as suas motivações. Por que viemos ao culto? Por que cantamos? Por que ofertamos? Por que fazemos o que fazemos? Por que deixamos de fazer? Deus conhece as nossas motivações, Ele nos sonda, Ele conhece o nosso coração, Ele esquadrinha a nossa mente e o nosso coração. Ele sabe todas as coisas. A palavra não nos veio à boca e Ele já sabe o que vamos dizer. Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe o que você está pensando aí agora, na sua cadeira. Sabe qual é a mensagem de hoje? Temos que melhorar. Temos que ser mais fiéis. Temos que honrar ao nosso Deus. Temos que dar a Ele glória que lhe é devida. Diante disso, eu só quero finalizar com as aplicações que, ao orarmos agora, possamos pedir a Deus que sonde o nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau, alguma motivação errada, um sentimento de arrogância, de orgulho próprio, de autossuficiência, de altivez e de buscar para nós mesmos glória, irmãos. Pecamos às vezes com isso. O homem, ele tem esse sentimento, irmãos. Foi com isso que Satanás seduziu Adão e Eva. Com esse sentimento de trazer para si glória. Se temos sido servos fiéis, Deus nos encontrará fiel? Temos sido mordomos fiéis? Ou temos enterrado o talento que Deus nos colocou em mãos? Como eu disse, irmãos, não vai ser exigido de cada um de nós aquilo que Deus não nos deu para fazer. Mas a pergunta que eu te faço: o que você tem feito com o que Deus colocou nas suas mãos? Na parábola dos talentos, para um Deus dá 10, para outros Deus dá 5, para outros Deus dá 1. Mas sabe o que eu percebo? É que nenhum ficou de mãos vazias. Pelo menos um talento todos receberam. Talvez todos nós aqui sejamos o servo de um talento. Mas o que estamos fazendo com o talento que Deus nos deu? Qual é o valor que você dá para a sua reputação do mundo? Será que você se envergonha do Evangelho? Você se envergonha de dizer que você é servo de Deus, cristão? Tem gente que é o cristão 007. Ninguém sabe que ele é cristão. Do grupo de amigos dele, da escola, da faculdade dele, na onde ele trabalha. As pessoas sabem que você é cristão? Quando fazem uma piadinha lá, assim, de mau gosto, você dá risada. Você fala, não compartilho dessas coisas, porque eu sou cristão. Então, irmãos, nós temos que nos posicionar. Você tem se ocupado em viver para a glória de Deus? Ou você tem se apropriado de uma glória que não é sua? Quais são os ídolos que precisam ser derrubados nessa manhã no seu coração? Peça a Deus que te ilumine, a fim de que você seja capaz de enxergar qualquer sentimento de corrupção que haja no meu ou no seu coração. Se coloque de pé, meu irmão. Que Deus ele nos convença nessa manhã e nos traga aos trilhos da verdade do Evangelho, da sua vontade. Que sejamos fiéis a Ele.
que possamos servi-lo como mordomos e ser vistos dessa forma, como ministros fiéis, como construtores, como lavradores de uma seara, a qual Ele nos chamou para edificar.